acaso, por coincidência não. Jesus sempre vai em alguma localidade, Jesus sempre vai em algum lugar, em algum ambiente, em alguma região, em alguma cidade, porque Ele tem algo para fazer naquele lugar. E eu quero nesta noite alegrar seu coração e dizer para você que Jesus não só veio aqui, Ele está aqui, irmão, nesta noite no meio desta igreja. E eu quero dizer e profetizar na sua vida que se Jesus está aqui, é porque hoje Jesus tem força, Jesus tem graça, Jesus tem poder para você, Jesus tem unção para você, Jesus tem cura para você, Ele tem milagre para a sua vida. Se você crê que Ele tem, então dê glória a Ele nesta noite, porque Jesus está neste lugar. Jesus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou dizer a você que o Jesus que está aqui não é o Jesus do coração alegre. Não, o Jesus que está aqui não é o Jesus do coração alegre. Que Jesus é esse, irmão? É aquele Jesus que está, irmão, está numa propaganda, ou seja, no calendário, e o coração dele está para fora, e em volta do coração tem uma coroa de espinho. Aquele ali é o Jesus do coração alegre. Não é esse Jesus que está aqui nesta noite. Irmão, o Jesus que está aqui não é um Jesus angelical, um Jesus que as pessoas colocam ele na tela do computador, ele só fica nos ares, na nuvem, ele não desce para compartilhar com a sua igreja o seu poder, a sua presença. É o Jesus que vive nas nuvens, angelical. Esse Jesus não está aqui. O Jesus, irmão, aleluia, que também não está aqui nesta noite, não é o Jesus que Leonardo da Vinci pintou, aleluia, numa tela. Não é aquele Jesus que está aqui nesta noite. O Jesus que está aqui, irmão, louvado seja o nome do Senhor, também não é aquele Jesus de Mel Gibson das telas de cinema. Não é aquele Jesus. O Jesus que está aqui também não é, irmão, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, daqueles que as pessoas levam ele estampada no peito, louvado seja o nome do Senhor, através de uma fotografia, e tem o nome dele lá. Não é esse Jesus. Uma vez, louvado seja o nome do Senhor, alguém anda com ele de cabelo preto, outro anda com ele de cabelo branco, outro anda com ele louvado seja o nome do Senhor, de pele preta, de pele branca. É tanta coisa. E não é esse Jesus que está aqui. Sabe qual é o Jesus que está aqui? É aquele Jesus de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. Quando chega na cidade de Cesareia de Filipe, ele pega os seus discípulos e diz: quem vós dizes que eu sou? Depois de fazer algumas perguntas, Pedro sai diante dos discípulos e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, que te revelou não foi a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. O Jesus que está aqui, irmão, ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, e por onde ele passa, a unção vai, a cura vai, a libertação vai, o renovo vai, a força vai, a graça vai. Ele enche quem está seco, ele levanta quem está caído, ele cura quem está enfermo, ele renova quem está fraco. Ei, Jesus está aqui, Jesus está aqui, e eu sinto a presença de Jesus. Só quem está sentindo lá, bora sai. Só quem está sentindo de glória, de glória, de glória. Ele está aqui. É o Jesus que está aqui. E esse Jesus não gosta de falar muito dele, não. E quando ele fala dele, ele usa metáforas. Ele diz: eu sou a água, eu sou o pão, eu sou a videira, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou... Ele usa metáforas para falar dele, porque ele próprio, irmão, não se revelou quem ele era, mas Deus revelou. Deus disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E Pedro disse, aleluia, cheio do Espírito Santo, Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Ele é aquele que o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ele é o Verbo que se fez carne. O versículo 14, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o Jesus que essa igreja serve. Esse Jesus não é fraco, esse Jesus é forte, esse Jesus não perde, esse Jesus só ganha. Aleluia. E esse Jesus está aqui nesta noite. Esse Jesus está aqui nesta noite. Então, eu vou dizer algo sério que eu vou dizer. Não é para ofender ninguém, não. É porque Deus está me levando para esse lado. Esse Jesus da igreja, ele não precisa ser levado no peito, nem no braço, nem no tornozelo, nem no brinco, nem no talismã, não. Esse Jesus, ele não precisa ser levado.
Ele leva a igreja, Ele guia a igreja, Ele abençoa a igreja. Aleluia. Ele abençoa a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, depois disso, havia uma festa entre os judeus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando nós voltamos a alguns livros da Bíblia, quando nós chegamos nos livros escritos por Moisés, principalmente o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, nós vamos ver escrito nas páginas desse livro algumas festas do Antigo Testamento estabelecidas por Deus, e Deus diz, Moisés, escreva, porque eu quero que meu povo festeje, que meu povo se alegre em determinada data. E algumas dessas festas, irmãos, que tinha o seu nome, o seu título, ou seja, a festa da Páscoa, dos Pães Asmos, a festa do Pentecostes, do Tabernáculo, essas festas eram as festas, uma das festas mais importantes para os judeus, de maneira que todo judeu da natureza masculina, ele tinha a obrigação de estar nessa festa, ele tinha a obrigação de estar lá, agradecendo a Deus, louvando a Deus, se alegrando na presença do Todo-Poderoso. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que diz assim, depois disso, havia uma festa entre os judeus, mas o evangelista João, ele não especifica que festa era essa, ele não disse que era a festa do tabernáculo, ele não disse que era a Páscoa do Pães Asmos, ele não disse que era Pentecoste, mas eu quero, irmão, enfatizar algo interessante aqui, aleluia, eu não sei qual era a festa, mas dentro dessa festa, Jesus estava lá, e aonde Jesus está, irmão, aleluia, irmão, aonde Jesus está, pode faltar vinho na festa, mas ele manda colocar água na talha, e a água vira vinho, louvado seja o nome do Senhor, aonde Jesus está, a festa que ele está, aleluia, o noivo, a noiva, não fica desesperado, sabe por quê? É porque quem está abençoando a festa é Jesus, é porque quem está guiando a festa é Jesus, e se Jesus está na festa, não falta bolo, não falta guaraná, não falta não, porque ele convida a pessoa, ele supra a necessidade, ele abençoa, aleluia, Jesus está dizendo aqui, e eu vou profetizar na sua vida, ei, tu não está pensando que vai morrer assim não, vai não, a farinha da panela não faltará, e o azeite da boquicha não acabará, ei, Deus vai multiplicar na tua vida. Ele vai multiplicar. E a Bíblia diz que havia uma festa. Aleluia. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Onde tem festa? Aleluia. Primeiro, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer algo interessante para você aqui. Aleluia. Irmão, para se ter festa tem que ter lugar. É verdade. Para se ter festa tem que ter pessoas convidadas. Para se ter festa tem que ter comida. Ninguém faz festa sem dar comida. Louvação tem que ter comida também. Aleluia. E a Bíblia diz que havia uma festa. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, irmão. Parece que eu estou pensando. As pessoas se direcionando numa festa. Aleluia. Uns iam por ir. Outros iam para observar. Outros iam só para ter uma experiência, mas eles não sabiam que o principal estava na festa, era Jesus, mesmo não conhecendo direito, mesmo não sabendo quem ele era, mas Jesus estava na festa. Agora interessante que perto daquela festa estava, irmão, um tanque que em hebraico quer dizer Betesda, um tanque que em hebraico quer dizer Betesda, que traduzido quer dizer casa de misericórdia. Irmão, perto daquela festa, onde Jerusalém tinha aquele tanque, que o evangelista João diz que tinha 5 alpendres, e dentro de cada alpendre desse tinha um tipo de enfermo, tinha um tipo de doente. Irmão, estavam ali coxos, estavam ali cegos, estavam ali surdos, estavam ali mudos, pessoas paralíticas. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que em meio a toda aquela multidão estava um homem, que a Bíblia diz que ele estava paralítico há 38 anos. É paralítico, ele estava há 38 anos. Mas eu quero aí entender e acreditar que aquele homem, ele tinha mais de 38 anos, mas só de paralisia. Aquele homem tinha 38 anos, e João relata isso, de acordo com o contexto, aleluia, da época, e de acordo com o irmão, aleluia, a cultura judaica, de acordo com todo esse
nesse contexto e o texto que nós estamos falando, havia um costume naquela época, as pessoas que eram doentes, enfermas, elas não poderiam trabalhar para o governo, a única opção para elas era pedir esmola no meio do caminho, ou ser colocada naquele tanque. Algumas mães, por vergonha e não quererem criar seus filhos, pegavam eles e com 5 anos de idade colocavam seus filhos lá e diziam: só meu filho, eu tenho vergonha de você, você vai ficar aí dependendo dos outros, e colocava a sua criança ali, irmão, louvado seja o nome do Senhor, naquele tanque, para que as viúvas, que eram mulheres que gostavam de trabalhar e ajudar as pessoas, chegassem com um prato de comida todo dia e alimentassem aqueles enfermos. E aquele homem estava 38 anos sofrendo, esperando que alguém lhe ajude a ele entrar dentro do tanque, porque a Bíblia diz que uma vez o anjo de Deus descia, movimentava as águas, e o primeiro que descesse era curado de sua enfermidade. Agora eu quero, em nome de Jesus, abrir um parêntese nesta noite, e eu quero dizer para esta igreja: não é preciso, irmão, anjo descer nesta noite. Por que, presbítero? É porque o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Jesus, e ele vai movimentar as águas para realizar o milagre na tua vida. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E de repente aquele homem está lá. E há muito tempo ele vê, irmão, os cegos voltando a ver. Ele vê os surdos voltando a ouvir. Ele vê, irmão, os mudos voltando a falar. Ele vê, irmão, as pessoas sendo curadas. E ele está ali. E ele está tentando. E ninguém o ajuda. Aleluia. A colocá-lo dentro daquele tanque. Mas a Bíblia diz que Jesus subiu a Jerusalém. Glória ao nome do Senhor. Ou seja, Jesus foi a Jerusalém. Jesus foi, irmão, Jesus não foi só a Jerusalém porque era uma obrigação dele, não. É porque Jesus foi principalmente para ter um encontro com aquele homem, principalmente para mudar a vida dele, principalmente para mudar a história dele, porque eu quero entender e quero fazer uma conjectura que muitas pessoas acreditavam poderia sair daquela situação. É de verdade que as pessoas viam ele aí e, irmão, não dava nada. As pessoas viam ele ali e humilhavam ele. As pessoas, irmão, olhavam com um olhar de desprezo, com um olhar de humilhação. As pessoas o desprezavam, o amaldiçoavam. Por quê? Porque ele é enfermo, ele é paralítico, ele não pode trabalhar, ele tem que depender dos outros. Ei, Jesus está vendo você, Jesus está vendo você, igreja. Os olhos de Ele está sobre a sua vida. E ainda que o homem na terra não lhe veja, há um Deus do céu que te contempla. E Ele vai ter encontro com a tua vida. E Ele vai mudar essa situação que você está passando. E a Bíblia diz que Jesus sobe a Jerusalém, centro religioso de Israel. Aleluia! Estavam em Jerusalém os sacerdotes. Estava em Jerusalém os escribas, os mestres, doutores da lei. Estava, irmão, toda a elite de Israel em Jerusalém. Os saduceus, os fariseus estavam lá. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E no meio de toda aquela multidão de homens e mulheres, aleluia, no meio de toda aquela multidão de pessoas que estavam de longe olhando aquela festa, aleluia, Jesus vai se saindo, vai andando no meio daquela multidão. E sabe onde Jesus vai? Jesus vai até, irmão, alpendre. Ele vai até o tanque de Betesda. Ele vai até lá. Aleluia. E Jesus olha. Ele vê, irmão, cego. Jesus olha. Ele vê, irmão, surdo. Ele olha. Ele vê mudo lá. Ele olha, irmão, ele vê paralítico. Ele vai olhando e vai vendo aquela multidão. Mas de repente, irmão, ele vai andando. E ele chega perto deste homem. E quando ele chega perto dele, Jesus olha para ele e a Bíblia diz que, sabendo o seu estado, ou seja, conhecendo, porque Jesus é Deus, e só Deus tem esses 3 atributos: a onisciência, a onipotência e a onipresença. Jesus sabia a situação daquele homem, e Jesus chega lá já sabendo de tudo, conhecendo a sua história, sabendo da sua vida, sabendo do seu passado, sabendo da sua dor, sabendo da sua angústia, sabendo das suas fraquezas, das suas decepções. Jesus chega onde ele está e diz: ei, moço, é você mesmo, eu vim falar com você. Aleluia, a tua vida
vida vai mudar hoje. A tua história muda hoje. A tua vida muda hoje. Os teus planos mudam hoje. Hoje vai mudar tudo na tua vida. Quem te viu caindo vai te ver de pé. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu calado vai te ver cantando. Quem te viu no anonimato vai te ver sendo honrado por Deus. Ei, Jesus está falando nesta noite. Aleluia. Nesta noite se prepara. Porque Jesus está nesse lugar. E Ele vai mudar a tua vida. Aleluia. Espere. Continue. Aleluia. Aleluia. Ainda que você não consiga andar. Ainda que você não consiga andar porque não tem força. E está como aquele homem. Olha, 38 anos paralítico. Sem poder andar. Sem ter força. Olha, sem progredir. Sem frutificar. Sem crescer. Mas hoje, o Jesus daquele homem, Ele está aqui e Ele vai fazer você andar, você crescer, você frutificar, você prosperar. Ele vai fazer o milagre. Aleluia. Aleluia, Ele vai fazer. Aleluia. Jesus disse, ei, você aí. Aleluia, o que é que você quer? O que é que você quer, meu filho? Aleluia. Levanta-te e anda, toma a tua cama. O homem olha para Jesus, ele nunca viu aquilo, ninguém nunca conversou com ele assim. Que delicadeza, que amor, aleluia. Irmão, que homem simpático. Certamente na mente daquele homem, ele começou a pensar e dizer: quem é esse para me tratar desse jeito? Que palavras bonitas, que educação, que homem é esse? Todos me rejeitam, todos me abandonam, tiraram as coisas para mim. A minha mãe me abandonou, o meu pai me abandonou, o meu parente me deixaram, ninguém me ajuda. E este homem chegou aqui e dizendo: levanta e anda. Jesus, nesta noite, Ele vai te levantar. Aleluia. Aleluia. Aquele homem olhou para Jesus, não entendendo o que Jesus estava falando, e disse: Senhor, não há homem que me ajude, porque quando eu tento ir, desce outro antes de mim, outro vai na minha frente, Senhor. Aleluia. Outro se aproxima de mim, Senhor. Outro se opõe, outro não deixa, aleluia, eu tocar nas águas, eu descer no tanque. Há muito impedimento, Senhor, há muita barreira aqui, aleluia. Eu tento, mas outro vai na minha frente. Eu tento, mas outro recebe a vitória. Eu tento, é a mesma coisa, irmão, que ele estaria dizendo: Senhor, mas eu jejuo tanto neste lugar e nada muda, mas eu oro tanto, Senhor, e eu não vejo nada acontecer. Eu tento me levantar, eu persevero, mas eu não vejo, Senhor, um sinal. Aleluia. Irmão, Jesus foi ali falar com ele. Sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo: olha, o teu tempo chegou. Eu escutei tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu vi tua perseverança. Aleluia. Nesta noite, Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda, Ele esquadrinha a tua mente, e Ele te diz: levanta, levanta-te, ergue a tua cabeça, tenha ânimo. Aleluia. Ele disse: tome a sua cama. Tome a sua cama que lhe arrastava. Tome a sua cama
que desses anos aí de paralisia, você esteve sobre ela, tome ela. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pegue essa cama, pegue ela agora. Se coloque de pé. Coloque ela nos seus ombros e vá para a sua casa. Irmã Glória. Meu Deus do céu, eu não sei quantos anos a família daquele homem, aleluia, estava sem ver ele. Certamente eu sei o que alguém poderia até dizer no meio da sua família. Ele já morreu lá, eu não vou nem lá, porque pode ser que ele não esteja mais lá, pode ser que ele já tenha morrido e ele tenha sido enterrado como indigente, como desconhecido. Ai, irmão, a tua história não acaba assim. Jesus ainda tem algo mais profundo. Ele vai surpreender você. Ele vai surpreender a tua família. Ele vai surpreender alguém. Eu sinto uma presença. Há uma presença neste lugar tão gloriosa. Aleluia, irmão. Há uma presença de Deus. Há algo de Deus aqui tão forte. Aleluia. Se você estiver sentindo nesta noite, você vai sair daqui diferente, porque há uma presença. Ai, irmão, Jesus, abre os olhos desses crentes e essa igreja aqui está rodeada pela presença de Jesus neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Pegue a sua cama, coloque sobre os ombros e vá para a sua casa. Aleluia. Aí ele pega, irmão, ele pega. Aleluia. Só que este homem não vai para casa, não. Olha, primeiro, sabe para onde ele foi? Aleluia. Primeiro ele foi no templo agradecer a Deus. Meu Deus do céu. Aleluia. Você vai voltar para agradecer, viu? Você vai entrar aqui, vai agradecer. Aleluia. Quando você voltar para agradecer, eu vou lhe dar um conselho que Deus está me dizendo aqui. Eu vou lhe dar um conselho. Já vi assim ainda que alguém olha e não é crente. Olha, irmão, daquelas igrejas é doido. Aleluia, ainda que alguém te tome como doido. Mas quando tu vir agradecer, já vem dando glória a Deus pela rua. Já vem dando glória a Deus pela avenida. Vem dando glória a Deus. Entra na igreja baixando, entra mesmo. Aquele homem entrou pulando, soltando, dando glória. Falando em mim, profetizando. Ele diz, sou glória a Deus. 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 Aleluia. Aleluia, meu Deus. Aleluia, tem algo de Deus aqui para dizer esta noite. Aleluia. Aleluia. Sabe quem ficou confundido? Foi os fariseus. Os fariseus. Porque quando os fariseus teve quando o homem disse, ei, tu não era aquele paralítico de 38 anos. Tu não era aquele miserável que estava lá naquele tanque. Tu não era aquele amaldiçoado que ninguém dava nada por ti. Aquele que pediu esmola. Ele disse, sou eu mesmo. Quem te fez andar? Quem te fez andar? Ele disse, olha, foi um homem chamado Jesus. Ele mandou que eu levantasse, pegasse a minha cama e fosse embora para casa. Mas antes de eu me encontro com a minha família, primeiro eu vou no templo agradecer a Deus. Aleluia. Ele vai confundir fariseu. Ele vai confundir escriba. Ei, ele confunde. Só para mostrar que ele é na tua vida. Já passou, irmão. Já passou. O negócio está gostoso aqui, viu? Olha, o negócio aqui está. Aleluia. Para finalizar, glória a Jesus. Irmão, olha, irmão, eu não quero nem pregar, porque a presença de Deus está um negócio tão extraordinário nessa igreja. Aleluia! Glória a Deus! Brisa. Aleluia, o agir de Deus está poderoso nesse lugar. Meu Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que, olha, quando aquele homem está agradecido, quando aquele homem está no templo, eu não sei se ele estava de joelho, não sei se ele estava de pé, mas sei que ele estava eufórico, agradecendo a todo o Senhor. Eu te agradeço. Aleluia, foi todo o tempo. Aleluia, eu estava lá,
mas o Senhor me curou. E começou a agradecer a Deus. De repente, sabe quem entra pelas portas do templo? Eita, quem entra é Jesus. Aí ele vai aonde aquele homem está, tem um encontro com ele e diz: olha, meu filho, eu te curei. Ali eu fiz uma obra na tua vida. Tem um ministério grande com você. Você não vai olhar por aí. A obra é grande, o mistério é profundo, é coisa grande na tua vida. Agora eu quero te dizer: ei, não volte mais a sua vida passada. Continue agora sendo fiel a Deus. Continue andando em santidade. Continue obedecendo a palavra. Continue sendo fiel. Continue se humilhando. Porque se você voltar à vida passada, o que acontecerá pior do que isso? Irmão, nesta noite ouça a voz de Deus. Eu escutei o profeta de Deus aqui, o pastor dessa igreja, o anjo do Senhor dizer um testemunho do irmão, porque tem gente que é assim ingrato, é gente com coração duro, coração rebelde, porque ora Deus dá, e depois de mandar um coxo de Deus, depois vira conta para Deus. Foi Jesus disse para ele: olhe, não volte a sua vida passada, porque se você voltar, a ti acontecerá pior do que se tu já estava. Que ele está dizendo: quando eu quiser, me agradeça, me agradeça, me adore, continue fiel, e eu farei coisas maiores na sua vida. Aleluia. Agora, João ocultou isso. Ele não revelou um encontro com a família. Mas vamos fazer uma conjectura só para finalizar. Aleluia. Que abençoe a mãe desse menino. Aleluia. Há mais de 30 anos sem ver ele. A família que já desacreditava. Alguns achavam que ele estava morto. Alguns achavam que Deus não tinha negócio na vida dele. Alguns achavam que ele já estava dentro da sepultura, debaixo de 7 palmos de areia, dentro de uma caverna com uma pedra, tampando a boca da sepultura. Já pensou? Aqueles que se opõem a ele, aqueles que não acreditavam na chamada, aqueles que não acreditavam no ministério, aqueles que achavam que Deus não tinha negócio com ele. Já pensou agora? Ele pelo centro da cidade, com o irmão aleluia, com a cama nas costas, no ombro, indo para casa dando glória a Deus. Aleluia. Irmão, parece que eu vejo aquela multidão seguindo aquele homem. E alguns perguntando: como foi isso? E ele: foi Jesus. Parece que eu vejo ele chegando em casa e batendo na porta: é aqui a minha casa. E chamando pela mãe, e chamando pelo pai, e chamando pelos irmãos, e chamando a família. Aleluia. E parece que eu vejo dentro da casa alguém dizendo: quem é essa hora? Aleluia, quem é que me incomodar? Que negócio é esse? Olha, parece que eu vejo quando alguém abre a porta, alguém fica espantado, alguém não reconhece. Aleluia! Porque quando Deus faz, Ele confunde alguém, Ele deixa alguém perplexo, Ele deixa alguém atônito, Ele deixa alguém confundido, porque o poder é dele, a glória é dele, Ele opera do jeito dele, e Ele está falando com você que Ele vai fazer para a glória dele. Amém? Que Deus abençoe essa igreja. Continue orando por mim, pela minha esposa, pelo nosso ministério. Aleluia, para que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, tenha certeza que nas nossas orações estaremos apresentando essa igreja neste lugar. Que Deus abençoe esse irmão. A gente poderia até ir mais, né, irmão? O negócio está tão gostoso.